Amém. Glória a Deus. Abre sua Bíblia, querido, no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 10. O tema da mensagem que a gente está falando aí é atraindo Deus para resolver, querido. Amém ou não amém? Uau, só um ou dois que eu vi, amém. Vou esperar, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Aí a pessoa pergunta, pastor, não tem escola bíblica não para aprender? Tem, querido. Não no modelo de outras igrejas aí, mas nós temos várias escolas. Escola de dons, Universidade da Vida, escola de líderes, escola de firmando os passos, que é para novos. Então ninguém precisa ficar sem estudar. Ah, não, tem que ser aquele modelo de escola bíblica. Não tem esse modelo aqui. A gente não faz escola bíblica dia de domingo. A gente faz, a nossa escola bíblica é um curso chamado Atos, lá na Tijuca. É a única escola que é feita aqui. O restante são cursos básicos a respeito de Bíblia. É só você escrever num deles aí, prestar atenção quando acontece. Vamos nessa, tá bom? Gênesis capítulo 28, acharam aí? Amém ou não amém? Vamos lá, todo mundo estava cantando bonitão, agora vamos me responder também. Eu vi todo mundo cantando, levantando a mão. Agora vamos embora, agora é com a gente. Jacó partiu de Beer-Seba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. E lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora você vê está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está aqui neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Atraindo Deus para resolver. Eu tenho falado, querido, desse assunto, Deus tem colocado isso no meu coração já há algumas semanas. A gente tem vindo aqui bater esse papo. E uma coisa que já ficou bem claro para nós, que Deus vem resolver situações de gente que se posiciona. Gente que tem um comportamento diferenciado. Porque quando você vê essa história de Jacó aqui, Jacó estava fugindo de casa. E você não vê manifestação de Deus na vida de Jacó até ele fugir de casa. Até ele passar essa noite que ele teve que reavaliar a vida dele. Então, o Deus que era ministrado dentro da casa dele, agora aparece para ele, porque era a oportunidade de transformação. Porque quando Deus se apresenta, é para transformar, amém ou não amém? Então, Deus se apresentou na nossa vida que tinha algo para transformar. Porque Deus estava vendo o que talvez Jacó não estava enxergando. Porque agora chegou ao clímax da destruição, porque houve briga dentro de casa e ele, filho de família rica, teve que largar tudo para poder viver a própria vida dele. Para você ter uma ideia,
a primeira noite que ele dormiu na rua, o travesseiro dele foi uma pedra. Ele saiu de casa sem nada, porque ele escolhia, ou ele pegava as coisas, ou o irmão dele matava ele, porque o irmão dele profetizou que ia matar ele. E a mãe dele escutou e mandou ele sair voado de casa, para não morrer, que o irmão ia matar mesmo. Mas Jacó passou o que ele passou, primeiro, foi o momento que ele teve uma experiência com Deus. Porque tem hora que as pessoas estão tão bem, querido, que ela, de maneira nenhuma, ela consegue enxergar a revelação de Deus. Eu vou te falar, está escrito assim, quando você estiver fraco, é aí que você está forte. Que Deus se apresenta para você, não é Deus que não está falando, talvez seja você que não está dando atenção. Porque eu penso Jacó aquela noite, saiu de casa, qual era o pensamento dele? Por que será da minha vida agora? Não posso voltar para casa. Ele sem nada, lá naquele deserto. Porque tem gente que só avalia a vida quando está no deserto. E Jacó, aconteceu isso com ele, a avaliação. Mas ainda bem que ele teve uma revelação, e essa revelação ele aproveitou e mudou a vida dele. Porque não adianta também nada Deus me dar uma revelação e não aproveitar. Fala com o teu irmão assim, aproveita as revelações que Deus estiver te dando. Porque não adianta nada, querido. Eu receber uma revelação de Deus e não aproveitar. É porque tem muita gente que fica, onde a gente estava lendo lá na rede de homens, lá, a gente estava lendo um texto lá, sede sóbrios e vigilantes. Então eu nunca vou entender uma revelação se eu não estiver sóbrio e vigilante. Você está me ouvindo ou não? Porque eu não posso de maneira nenhuma andar desapercebido. Porque essa guerra, ela é vencida por quem está vigilante. Porque não é eu estar vigiando o que o inimigo vai fazer, é eu estar vigiando o que Deus vai me falar. Porque o livramento está naquilo que Deus fala comigo, naquilo que eu consigo receber de Deus. Porque a história de Jacó começou a mudar, porque Deus mostrou para ele, Deus conseguiu mostrar para ele que havia uma escada, havia um acesso liberado para ele, havia acesso, anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam na direção de Jacó, na onde ele estava. Então Deus mostra para ele que o acesso estava liberado. Mas não adianta nada Deus fazer isso por nós, se nós não vamos fazer alguma coisa nós mesmos. Porque quando Deus traz uma revelação, Ele espera que você também vá fazer alguma coisa, que você vá se posicionar diante daquela revelação. Porque é isso, querido. É isso. Então, a transformação, ela vem da revelação. Então, eu preciso ter esse entendimento claro daquilo que Deus está querendo falar comigo. Porque Deus se revelou para Jacó em sonho. Fala, se revelou em sonho. Porque era a maneira que ele podia falar com Jacó. Porque se Deus pudesse aparecer para Jacó e falar com ele, Deus apareceria. Mas Deus falou com ele, eu sou o teu Deus, Deus do teu pai, porque não era novidade para ele, eu sou o Deus do teu avô, Deus do teu pai, Deus do teu pai Abraão, para você saber que é. Eu sou Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. Porque Deus vai se revelar para você no nível que você possa entender. Porque Deus não vai inventar caminho para se aproximar de você. Como que você pode entender? É a forma que Deus vai falar contigo. Que Deus vai fazer algo por você. Porque a vitória está no posicionamento. A vitória tem a ver com posicionamento. Anota aí, vitória tem a ver com posicionamento. Porque Jacó precisava se posicionar naquele momento. Então Deus estava chamando Jacó para um posicionamento. Porque senão a vida dele ia continuar mesmo. E detalhe, vou te falar uma coisa, que quando eu estava lendo aqui, meus olhos se abriram para um verso, que Deus fala para ele, eu estarei com você, por onde quer que você vá, eu estarei com você. Deus falou para ele, eu estarei com você. E ele, sabe o que ele falou? Lá na frente, quando ele fez o voto, se o Senhor estiver comigo. Mas Deus não tinha falado que estaria com ele? Só que a declaração que Deus deu para ele estava misturado com dúvida no coração dele. E ele pagou um preço de 21 anos. Quanto tempo?
21 anos. 21 anos para poder ver a promessa de Deus se cumprir. Porque Deus falou para ele, eu vou estar contigo. E ele falou, se o Senhor estiver comigo. Deus já tinha falado para ele. Agora, dependia dele crer ou não. Dependia dele se posicionar em fé ou não. Porque Deus falou, eu vou estar contigo. Por onde quer que você for, eu estarei contigo. Querido, essa é a crença que nós temos que nos agarrar. Fala, Deus está comigo, por onde eu for. Porque essa, perdão, essa porta da revelação já se abriu para nós, querido. Já se abriu na vida da igreja. Então, é uma oportunidade, querido, que eu não posso perder. Porque se eu perder a oportunidade de me posicionar como Deus espera, porque aquilo que eu falei para você, Deus trouxe revelação para quê? Para que haja um posicionamento. Então, se eu perco a oportunidade, a mudança não vai acontecer. Porque não é só o fato de ser da igreja, eu sou da igreja, eu tenho uma Bíblia, aí eu escuto um louvor. Isso tudo é pouco, querido. Porque tudo isso tem que construir algo dentro do teu coração. Amém ou não amém? Porque a igreja é para você ser construído em Deus. Porque essa fé, ela não será firme, que nós precisamos de uma fé firme, ela não será firme se eu não estou sendo construído em Deus. Se eu não estou, a igreja não está me construindo em Deus. Porque a palavra é superficial de quem prega ou é superficial de quem ouve. Porque nesse relacionamento tem que haver sempre uma profundidade. Eu tenho que conjecturar, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que avaliar o quanto que aplica aquilo na minha vida. E muitas vezes nós estamos tão ocupados com a nossa própria vida que nós não fazemos essa avaliação. E Jacó, naquele momento, ele teve a oportunidade. Fala para o teu irmão assim, não obriga a Deus a criar um momento de intimidade contigo. Porque é na intimidade que acontecem as mudanças, querido. Porque foi só Jacó fugir de casa, dormir a cabeça, perder tudo que tinha. Vamos falar assim, a vida de Jacó começava do zero ali, agora, para ele ter intimidade com Deus. Porque tem gente que só vai buscar intimidade se perder tudo. Foi o que aconteceu com Jacó. Não deixa acontecer contigo, não. Fala para o teu irmão com carinho, não deixa acontecer isso contigo, não. Não precisa passar por deserto, não precisa chegar no deserto para ter intimidade com Deus. Porque talvez ele teve todo o tempo dentro de casa. Porque a gente olha para a Bíblia e não vê Deus se relacionando com Jacó em momento nenhum. Só Jacó de 7-1 dentro de casa, dando volta no irmão, dando volta, tanto que o nome de Jacó quer dizer usurpador. Que quando ele nasceu, ele nem deixou o irmão dele ser primogênito sozinho, ele agarrou no pé, falou, vai sair nós dois no mesmo tempo, agarrou no pé do irmão. Então ele sempre era um oportunista. Só que Deus, na hora do deserto, é que ele teve intimidade com Deus. E não deveria ser assim, querido. E sabe por quê? Porque o tempo que eu perco para ter intimidade com Deus, enche meu coração de dúvida, e eu precisaria ter uma fé firme. Porque quando Deus falou para ele, eu vou estar contigo, aonde você for, ele tinha que fazer o quê? Beleza, Senhor, o Senhor vai estar comigo aonde o Senhor for. Agora eu creio. Aí ele fez um voto dizendo, se o Senhor estiver comigo, isso é sinônimo de dúvida, querido. De alguém que não tem convicção. Porque o teu posicionamento muda o teu resultado. Eu já andei falando um pouco sobre isso aí, que o teu posicionamento muda o teu resultado. Porque se você fizer o que Deus espera, ou o que Deus tem te ensinado, porque Jacó levou um tempo a fazer o que estava aprendendo. Porque tem gente que leva tempo para aprender, e tem gente que leva tempo para praticar. Porque relacionamento com Deus, de ensinamento, é de prática. Romanos capítulo 10, verso 17 diz, a fé vem pelo ouvir. E essa palavra no original é fazer como se ouve. É eu ter um posicionamento daquilo que eu ouvi. Porque não é só o fato de eu vir um culto, pronto, está resolvida a minha situação. Agora, adianta eu vir um culto e ficar
perdido aqui dentro? Não, querido. É uma questão de ensino e prática, ensino e prática. Eu vou recebendo, vou aprendendo e vou colocando em prática. Porque mudamos as situações, trocando o momento que vivemos pela direção que recebemos de Deus. Agora, como que eu recebo uma direção de Deus se eu não tenho intimidade? A gente andou falando um pouco disso aí também. Porque foi só Jacó ter intimidade com Deus que ele recebeu uma direção. E tu vai ver na vida de Jacó, até o dia que ele volta para casa, foi Deus na terra purinha na vida dele, cuidando dele. Porque ele atraiu Deus para resolver o problema dele. Porque o que faltava era esse posicionamento. Então, quanto mais tempo eu demorar para me posicionar como Deus espera, mais tempo vai demorar para que eu veja o resultado na minha vida. Você está me ouvindo ou não? Porque a gente não pode ser aquela pessoa momentânea, sabe, querido, com a causa. Quando aparece o problema, a gente usa a fé. Não, a fé precisa fazer parte de você e não aparecer quando precisa. A fé tem que fazer parte de você. Essa semana eu passei uma situação extremamente difícil, que eu não sei que tanta situação difícil é essa que vem contra mim. Tem um negócio muito grande de Deus na minha vida. Porque terça-feira, no discipulado, eu disse aqui, antes de um milagre vem um obstáculo. Aí apareceu realmente um obstáculo para mim na quarta-feira. E eu estava já pronto para perder algo, perder mesmo. E eu disse assim, Deus, se o Senhor não intervir nisso aí, já era, eu vou perder. Se não houver a sua intervenção, já era. Querido, quando foi 1 segundo depois, 2 minutos, né, amor? Eu orei, 2 minutos depois apareceu 4 pessoas para fazer a intervenção que eu tinha pedido. Fala para o teu irmão, fala fé, tem que fazer parte de você. E não você usar quando precisa. Porque esse relacionamento com Deus é real, querido. Pastor, mas onde Deus estava antes de acontecer? No mesmo lugar. Porque tem hora que Deus não livra da cova, mas livra na cova, querido. Você está me ouvindo ou não? Então, não perde a esperança porque você está passando isso ou aquilo agora. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de lá da fornalha de fogo, mas livrou na fornalha. Mas por que fez isso? Ué, Deus é assim, meu irmão. A vida é dele, ele faz o que ele quiser, ué. Da maneira que ele quiser. Quem somos nós para questionar? Porque se há questionamento, você está me ouvindo ou não? Fala assim para o teu irmão, tira todo o questionamento da tua vida, meu irmão. Se houver questionamento, é sinal que você não acredita tanto em Deus assim. Está misturando a tua vida, a palavra de Deus não é tão real. Porque eu falei para ele, ó, se não houver a tua intervenção, já era, eu não posso fazer nada. Mas não estava falando assim, eu estava chorando, né? Ninguém gosta de perder nada sem chorar. Eu estava chorando, nossa, se o senhor não fizer. E a intervenção dele veio. Mas por quê, querido? Porque eu não me posicionei em fé para pedir a ele, eu me posiciono em fé todo dia. Você está me ouvindo ou não? Você está enchendo o teu coração de fé para todo dia, para toda hora, para qualquer momento. Para a hora que vier, você está pronto, querido. Amém ou não amém? Porque falaram para Daniel que ele não podia orar, ele continua orando, querido. Ele continua agindo em fé. Ah, mas ele foi para a fornalha, ele foi para a cova do leão, mas foi com fé. E o leão nem tocou nele. Porque é assim que funciona. Você está me ouvindo ou não? Ah, eu não queria que fosse assim, nem eu. Mas infelizmente, se acostuma, querido. Porque quem age na fé carrega o testemunho da manifestação de Deus. A tua ação de fé vai trazer o testemunho que você precisa. Deus tem um testemunho da manifestação dele na tua vida. Por causa da tua fé. Por causa de quê, pastor? Por causa da minha fé. Por causa da tua fé. Eu e ela, nós podemos contar esse testemunho hoje e contar o resto da nossa vida. Mas por causa da nossa fé. É isso. Porque a revelação de Deus, esse relacionamento de Deus,
esse posicionamento, essa intimidade com Deus, a revelação que Deus traz para você, precisa arrancar de você uma declaração de fé. Porque não adianta nada Deus se revelar para você, porque não adiantava nada Deus se revelar para Jacó se ele ficasse calado. Então, o que Deus arrancou de Jacó? Conseguiu uma declaração de fé. Ainda que misturado com dúvida, ele falou, ó, tu vai ser o meu Deus, essa pedra aqui eu vou colocar óleo como testemunho. Então, Deus conseguiu, inicialmente, com a revelação, porque Deus pode se apresentar para você, mas não pode falar por você. Deus pode se revelar para você, mas Ele não pode falar para você. Sabe qual é o grande problema? Ovelha, posso falar um negócio? Sim ou não? Está pronto? Pronto? A grande questão é que as pessoas estão buscando revelação de pessoas e não de Deus. Tem gente que vai aqui, vai ali, vai acolá, buscando revelação humana. Onde estão a igreja de revelação? Ah, não guarda aquela PVU não, que não tem revelação. Não tem não, querido. Palavras em cima de palavras que revelam-se nesse lugar. Ah, mas eu guardo aquele, eis que te digo, está esperando de pessoa. Aí recebe um monte de revelação aí. Eu estava conversando com a pastora agora, que ela estava lendo lá no livro de Ezequiel, sobre, ai daquele que faz revelação mentirosa, que não vem de Deus. Porque o homem, ele tem uma soberba, um orgulho no coração, de que quer se mostrar de que Deus está agindo na vida dele. Ninguém precisa disso. Amém? Porque onde Deus está tem milagre, amém ou não amém? É só precisa da simplicidade do relacionamento, da intimidade. Porque Jacó foi seguir o destino dele, porque não tem como fugir daquilo que você tem que fazer. Ele foi seguir o destino dele, mas com a revelação de Deus, é totalmente diferente. Você ia para onde você tem que ir com a revelação de Deus, você contigo, vou te trazer de volta. Então ele tinha toda a convicção de trabalhar a vida dele toda, apesar de tudo que ele passou lá, mas ele saber, porque tem muita gente que acha que agora tem uma revelação de Deus que não vai passar mais nada. Não é isso, querido. A Bíblia não mostra isso para mim e para você. A Bíblia te dá uma direção de cuidado. Aquilo que você vai passar, mas Deus vai estar cuidando de você. Porque essa tem que ter a convicção. Ah, está acontecendo isso comigo, mas Deus também está aqui comigo. Ah, está acontecendo aquilo outro, mas Deus está cuidando de mim também. Porque eu tenho que ter essa convicção na minha vida. Porque era isso que Deus queria plantar na mente dele. Porque a mudança começa com a revelação. Porque se não tiver a revelação, não tem como Deus mudar o que você está vivendo. Porque você tem que abraçar a revelação. Porque aquilo que eu te falei, como que Deus está podendo falar contigo? Porque pura e simplesmente tem gente que ouve uma palavra e abraça essa palavra. Mas tem outro que tem que sonhar. Não, se não sonhar. Porque Deus fala assim também. Não, se eu não sonhar, não serve. Aí Deus vai lá e fala em sonho. Mas como que você abraça a revelação que Deus está te dando? Porque a mudança começa com a revelação. Porque Deus quer se mostrar que Ele está agindo por você. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus está falando contigo, meu irmão, que Ele está agindo por você. Amém ou não amém? Alguns falaram assim, Deus está querendo falar contigo e está agindo por você. Você está acreditando mesmo? Pastor, amanhã é feriado. Você já está no clima, no ritmo de festa? Então, como começou a mudança de Jacó? Com a revelação. Querido, Deus te deu a oportunidade de se revelar para você, então a mudança começou na tua vida. Você está num processo de mudança, porque Deus se revelou para você. Amém ou amém? Você encontrou com o Senhor, Ele se revelou. Agora, o que você faz a partir dessa revelação? Essa que é a diferença. Porque Deus não esquece a atitude de fé. Deus não esquece. Então a minha e a tua atitude tem que ser de fé. Porque Deus se revelou, a manifestação de Deus. Qual seria a jornada de Jacó se Deus não aparecesse antes? Porque, querido, eu te disse, no discipulado, eu falei o seguinte,
Deus sempre aparece antes. Para quem está ligado, quem está plugado no céu, quem está ligado aqui na terra, está ligado no céu, Deus aparece antes. Porque tem muita gente que vê o problema, mas não consegue ver Deus antes. Porque está desligado. Que a manifestação de Deus vem antes. Você está me ouvindo ou não? No livro de Gênesis, capítulo 31, verso 13, diz assim: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora e saia desta terra e volte para a terra da sua parentela. Para onde que ele pediu mesmo para voltar? Para a terra da parentela. Porque Deus, ele dá aquilo que está no seu coração. Qual é a convicção do seu coração? É aquilo que Deus vai conceder para você. Está escrito assim lá no livro dos Salmos: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus tem um desejo do teu coração para satisfazer. Amém ou amém? Jacó voltou exatamente para a casa da parentela dele. Voltou para casa. E detalhe, até o problema com o irmão dele, Deus já tinha resolvido. Porque quando eu sigo a direção que Deus está me dando, querido, Ele vai arrumar todo o caminho. Amém? Mas Jacó ficou 21 anos fora de casa. Não tem problema, mas 21 anos Deus trabalhou na vida dele. Eu posso ficar 21 anos fora da minha promessa, mas o importante é que Deus está trabalhando a favor da minha promessa, e ela vai se cumprir. Fala assim: minha promessa irá se cumprir, porque Deus está a meu favor. Ele me fez essa promessa, eu abracei aquilo ali, porque Deus apareceu, falou: eu sou teu Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó agora. Pronto, ele já tinha que correr para tudo quanto é lugar, já com essa convicção. Mas às vezes nós falhamos nisso, porque o nosso coração às vezes está voltado para outras coisas. Mas depois de um tempão, depois de 21 anos atrás, sabe o que Deus falou para ele? Eu sou o Deus lá daquele dia que você me fez um voto. Porque ele não estava vendo Deus, mas Deus estava lá. Você pode não estar vendo Deus, mas Deus está presente, meu irmão. Amém ou amém? Você pode não estar vendo Deus, mas Deus está te ouvindo. Fala: Deus está me ouvindo. Amém? Ele fez um voto com Deus, derramou azeite. As tuas atitudes de fé estão sendo vistas. Por isso que eu falo para você, querido, se apresenta, se posiciona, age pela fé, dá uma semente por fé, profetiza pela fé, age pela fé. Porque o que Deus viu foi a fé dele. Ele levantou uma pedra, a pedra que foi, eu tenho certeza que ele profetizou: pedra que eu dormi mal pra caramba essa noite, nunca mais tu vai ser meu travesseiro. E ele estava lá, e Deus lá olhando para ele. Aí o dia de Deus falar para ele, a palavra de Deus foi: eu sou o Deus lá de Betel, que tu me fez um voto, que você ungiu uma coluna, e você profetizou. Volta agora para a tua parentela. Porque era exatamente o que ele tinha falado. Deus agiu a partir daquilo que ele tinha falado. A tua palavra de fé traz a ação de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a manifestação. A manifestação de Deus vem a partir da tua palavra de fé, da tua certeza. Deus coloca, a revelação de Deus coloca a certeza no teu coração e você declara isso. E essa declaração é a publicação do teu sonho no mundo espiritual. Então, aprenda isso, querido. Aprenda a encher o coração de fé e que essa fé saia na tua boca. Porque fé é ação e confissão. Amém? Porque Deus dá estratégia para vencer aqueles que se posicionam em fé. Você sabe qual foi a estratégia que Deus deu para Jacó? Olha só, Labão tinha ovelhas, ele cuidava do rebanho de Labão, cabritos e ovelhas. Jacó, em sonho, um anjo falou para ele, falou: Jacó, todas as salpicadas, todas as ovelhas vão nascer salpicadas. Aí Labão falava: as salpicadas são tuas, mas ele separava os salpicados para longe, não tinha como o rebanho cruzar. Então, como não tinha cruzamento de preto com branco, branco com malhado, então só ia nascer branco ou preto, que ele separou todo, não sei quantos quilômetros. Só que quando o rebanho nascia todo salpicado, e os salpicados eram de Labão, de
de Jacó. Aí o que ele fazia? Olha, bom, não, os salpicados são meus agora. Não, aí Jacó ficava com ele separava os salpicados todinho, só ficava ali os pretos. Aí só nascia o que era de Jacó. Só ia nascer, que essa era a estratégia. Agora, Jacó foi olhar, olha como é que é ato profético. Sabe o que ele fez? Pegou uma vara de álamo, descascou e colocou lá no bebedouro, onde o rebanho ia beber água. Aí a vaca, o cabrito, a ovelha olhava para a vara e só ficava grávida da cor que Jacó precisava. Porque Deus dá estratégia de vitória para aqueles que têm atitude de fé, querido. Amém, amém? Fala do teu irmão assim, vai aparecer uma estratégia de vitória na tua vida. Amém, amém? Você pode ter certeza que você está agindo pela fé. Uma hora dessa tu vai ver algo aí no mundo espiritual que vai mudar a tua vida, querido. E Deus vai te dar. Deus dá um caminho. Pastor, Deus trabalha assim, trabalha, querido. E Deus tirou tudo que Labão tinha e deu para Jacó. O rebanho só começou a nascer. Aí ele mudava, não, vai ser só branco o teu. Só nascia branco. Aí ele juntava só os pretos, nascia filhote branco. Como é que é isso? Aí não, só os salpicados, juntava só branco e preto, e aí nascia salpicado. Que não tinha como, querido. Mas sabe por quê? Deus deu estratégia. Porque o que conquistamos vem da visão que recebemos de Deus. Ovelha, a tua conquista vem da visão que você recebe de Deus. Então, a intimidade que nós precisamos, ela é muito maior do que nós imaginamos. E precisa ser, muito maior. Porque é a visão que Deus te dá que traz a manifestação dele. A tua realização está ligada diretamente à visão que Deus dá para você. Porque quem não tem visão, não tem revelação. Não tem revelação, não tem realização. Porque eu posso estar esperando revelação humana, eu posso estar esperando visão humana, eu posso estar esperando da humanidade, eu posso estar esperando de Deus. E o que eu conquisto de Deus, conquisto na intimidade. O que eu vou conquistar com Deus vem da intimidade. Vem através da intimidade. Você está me ouvindo ou não? Porque se tem oração, tem revelação. Se tem oração, porque a revelação apareceu. Tinha oração de Jacó e apareceu a revelação. Porque se tem oração, tem Deus se apresentando. Porque é a expressão, querido, de um coração que está pronto para chamar a atenção dele. Nós aprendemos isso. Porque essa intimidade abre essa porta. Porque, querido, terminando, não deixa o inimigo levar vantagem. Deus não deixa o inimigo levar vantagem sobre a vida de quem se posiciona em fé. Deus não permite. O teu inimigo não vai levar vantagem sobre você. Fala isso para a pessoa que está ao teu lado, fala, o teu inimigo não levará vantagem sobre você, não vai levar, não vai, profetiza isso mesmo, não levará, não vai levar vantagem, não vai, querido. Porque o texto diz, eu estava lendo o texto antes, que diz assim, no verso 12, e ele continuou, o recado que o anjo veio trazer do céu para Jacó, levante-se agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Ovelha, Deus está vendo o que está sendo feito contra você. Amém ou não amém? Deus está vendo. Porque eu e você temos essa declaração. Eu não sei o que você está passando, querido. Mas abre tua boca em fé e fala, Deus está vendo o que está acontecendo comigo. Fala para o teu inimigo assim, ó, Deus está vendo o que está acontecendo comigo. Deus está vendo. Deus estava vendo o que Labão estava fazendo com Jacó. E não ficou assim. Labão perdeu tudo que tinha e Jacó conquistou tudo que precisava. Por quê? Porque Deus estava vendo. Deus vê, querido. Amém ou não amém?
Igual Davi, os nomes dos 3 últimos filhos de Davi era Deus vê, Deus ouve e Deus responde. Essa era a visão que ele tinha. Então a visão da fé é Deus vê, Deus ouve e Deus responde. Qual é a visão da fé? É isso a visão da fé. Porque Deus não viu só Jacó fazendo um voto. Deus viu o que Labão estava fazendo com Jacó. E pode ter certeza de uma coisa, querido. Deus não vai deixar barato o que o inimigo está fazendo contra você. Pode ter certeza disso. Deus está vendo. E ele perdeu tudo. Labão perdeu tudo. Eu não sei qual é o Labão que você está lutando nesse momento. Eu não sei qual o nome do Labão. Que aqui é uma figura. Aqui é uma pessoa, mas verdadeiramente é um espírito que se aproveitou de uma oportunidade e se aproveitou 21 anos da vida de Jacó. 21 anos. Eu não sei quanto tempo você está passando isso. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Levanta a mão que eu vou profetizar aí. Já está com os dias contados isso aí. Amém ou amém? Que os 20 anos que Jacó passou na mão de Labão, Deus resolveu numa questão de segundos. Porque Deus estava atento. Fala assim, querido, Deus está atento ao que está acontecendo comigo. O que está acontecendo nessa terra comigo. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Fica de pé. Declara, eu falo, eu tenho uma promessa na minha vida. E Deus está vendo o que está acontecendo comigo. Declara, fecha os teus olhos. Fala, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa na minha vida. E Deus está vendo o que está acontecendo comigo. Deus está vendo. E você pode ter certeza de uma coisa, querido. Eu profetizo para você que todos os labãos que se levantaram contra você para escravizar, para te prejudicar, não importa quanto tempo você está vivendo, vai cair por terra no nome de Jesus. Porque Deus chamou você para ter um posicionamento de fé, para abrir a boca em fé, para declarar, profetizar, confessar o teu milagre, que você tem um Deus a teu favor. Sacode a pessoa que está ao teu lado e fala, acorda, meu irmão, você tem um Deus a teu favor, o Deus Todo-Poderoso, que te chama de filho, e você agora é filho. Lachuri Cantarabaxê. Que você não é escravo, porque o inimigo escravizou Jacó 21 anos. 21 anos, enganou Jacó durante 21 anos. Mas a hora da vingança chegou. Aleluia! A hora da vingança chegou. Porque não é vingança contra seres humanos não, meu irmão. Porque a vingança de Deus na tua vida é a tua vitória diante do inimigo. Porque o inimigo que está hoje, está tentando te prejudicar, ele vai ser a plateia daquilo que Deus tem para fazer para você. E Deus está contigo. Deus te prometeu estar contigo nessa jornada. Porque a gente precisa tomar posse da palavra de Deus, que ele falou para Jacó, vou estar contigo, não vou te desamparar, até o dia que eu cumprir aquilo que eu prometi. Eu vou estar contigo, não importa o que você está passando, meu irmão, não importa o que você vai passar, o Senhor tem uma promessa, eu estarei contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Aleluia! E aquilo que o inimigo fizer contra você nunca será maior do que aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Amém, amém. Se posicione em fé aí. Abre a tua boca em fé. Levanta um clamor aí. É o quê? Qual é o teu milagre que Deus vai fazer? Porque o que aconteceu com Jacó foi o que estava no coração dele, saiu da boca dele. Ele queria voltar para casa em paz. Ele queria voltar para casa resolvido. Deus chamou você, querido, para resolver a tua causa. Para vencer o que ele ia passar. Somente sendo íntimo de Deus. Deus apareceu antes na jornada, sabe por quê? Para vencer o que ele ia passar.
somente sendo íntimo de Deus. Eu quero falar isso para você, querido. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você vai passar, mas só tem um jeito de vencer: sendo íntimo de Deus, meu irmão. Sendo íntimo, tendo intimidade com Deus. É Ele te revelando qual vai ser o final disso aí. No nome de Jesus. Bota a mão no seu coração, fala: ainda bem que Deus está comigo. Oh, chacantarabachiri. Ainda bem que eu tenho Deus comigo. Aleluia. Deixa o inferno escutar isso. Ainda bem que eu tenho Deus comigo. Ainda bem que eu tenho Deus comigo nessa jornada. Tudo isso será mudado, será transformado. A revelação eu já tenho, o posicionamento eu já tenho. Agora só falta o resultado. Eu chamo a resistência, o poder de Deus. Eu chamo a resistência, o resultado do meu posicionamento. Fala assim, profetiza assim, fala: Deus, eu estou posicionado em fé. Eu tenho fé na manifestação do Senhor. Fala: eu trago a existência, a tua manifestação, porque o teu poder e a tua promessa está comigo, o teu favor está comigo. Eu tenho o favor de Deus. Aleluia. Fala: eu vou dar testemunho do favor de Deus na minha vida, porque Deus tem uma promessa e o favor de Deus. Deus falou que vai comigo. Eu tenho uma jornada, mas Deus vai comigo. Deus vai comigo. Vai enxergar o que eu preciso e vai me trazer de volta em paz, debaixo do poder dele e da graça dele. Eu creio. Fala: eu creio. Fala: eu creio. Fala: eu creio. Eu creio na manifestação de Deus. Fala: Labão vai cair hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a derrota de Labão chegou hoje. Não vai me oprimir. Aleluia. Jacó teve uma revelação, teve uma atitude de fé, e Deus respondeu a oração dele. Fala para o teu irmão com toda a convicção assim: Deus vai responder a tua oração. Deus vai responder. Fala: você vai me dar um testemunho. Aí, fala para o teu irmão assim: você vai me dar um testemunho de uma oração sua que Deus respondeu. É o que está no seu coração aí, Deus vai te responder. Você crê nisso, querido? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela convicção que o Senhor coloca no nosso coração nessa noite, Senhor. E apesar das nossas falhas, nossos erros, o Senhor está sempre presente para nos dar uma palavra, nos dar uma direção. E o Senhor vai responder às nossas orações, porque nós vamos contigo. A jornada que nós temos, iremos contigo e voltaremos contigo. Aleluia. Porque vai se cumprir a tua promessa, que o Senhor estará presente nessa caminhada. Nós acreditamos nisso, Senhor, e chamamos a existência o teu poder, a tua graça, Senhor, porque o testemunho que nós daremos é da manifestação, a resposta de Deus, porque nós declaramos nessa noite que a nossa oração será respondida por ti, Senhor. Haverá resposta. Declara aí, meu irmão, fala: a minha oração será respondida por Deus, porque em nome de Jesus, Pai, eu declaro que todo espírito opressor nessa noite caia por terra, Senhor, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Pergunta, irmão, está animado? E se não se animou, irmão, acabou, pessoal. Só semana que vem agora. Se animou? Então vamos embora. Amém? Deus abençoe você, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos que creem. Digam